O propósito dessa mensagem, nessa manhã, é de levar-nos a ser despertados para duas coisas importantes, muito importantes. A primeira é a de nós nos empenharmos por levar o Evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo aos que ainda não estão salvos. E isso ficou muito claro quando Jesus, pouco antes de subir aos céus, em Atos 1, 6 a 8, ele disse: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Os discípulos e todo o povo esperava um momento em que Israel pudesse voltar a ser um reino, uma nação independente, porque até aquele momento era uma nação que estava debaixo do Império Romano e estava sujeito a ele. E eles pensavam no Messias que viesse trazer libertação política e para que Israel voltasse a ter um reino, como teve a partir de Saul, Davi, Salomão e assim por diante. Mas Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles estavam pensando em coisas terrenas e Jesus disse: olha, vocês vão receber sim poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, essa é a primeira coisa importante que eu e você devemos estar conscientizados e nos dispondo a fazer. A segunda é cuidar dos novos decididos, fortalecendo-os na fé que há em Cristo Jesus. É isso que nós queremos ver hoje com a graça de Deus. A importância de cuidar dos novos decididos, fortalecendo-os na fé em Jesus. É por isso que o texto, aliás, que o título da mensagem é Fortalecendo o ânimo dos discípulos. Que discípulos são esses? São os que vão se tornando discípulos de Jesus. Muito bem. Como viviam os primeiros cristãos na igreja em Jerusalém? Atos 2, 42 a 47, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Por que isso era necessário? É porque os discípulos, os novos decididos que se uniram à igreja, eles eram expulsos das sinagogas, os seus pais os deserdavam, eles deixavam a condição de ser filhos e muitos deles ficaram sem nada, como resultado da fé que eles abraçaram em Jesus. Não é de admirar que eles eram imediatamente batizados nas águas em testemunho da fé deles, porque quando eles faziam isso, eles sabiam que iam perder tudo, o que normalmente ninguém gosta de perder, que são os seus bens, o afeto da família, o respeito da família, a consideração das pessoas no meio das quais elas vivem. Por isso vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E era assim que vivia a igreja. E ela cresceu e ela se multiplicou de uma forma tal que não mais se disse o número de pessoas que a compunha nos seus primeiros dias. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou desde o início da igreja em Jerusalém até o momento em que algo aconteceu que mudou totalmente o curso da igreja primitiva naquela época e com repercussão até nos nossos dias. O que aconteceu com a igreja em Jerusalém? Ao dar testemunho de Cristo diante do Sinédrio, Estevão, que era um dos 7 diáconos da igreja em Jerusalém, recebeu uma sentença de morte e por isso foi apedrejado e morto. Isso é narrado no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Depois, no capítulo 8, depois que ele foi morto, depois de ser apedrejado, diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. O verso 3 diz assim: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. E é quase difícil demais imaginar o que esse homem, que veio a ser depois apóstolo de Cristo, fazia com o pensamento de que estava servindo a Deus. Perseguindo a igreja, encerrando muitos na prisão e consentindo, como diz a Bíblia, com a morte de Estevão. O que aconteceu com os que foram dispersos por causa da perseguição? Atos 8,4 diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. É impressionante essa declaração, porque no meio de tanta perseguição e de tanta aflição, as pessoas já não tinham muitas coisas e agora tinham que deixar tudo para trás e buscar outros lugares onde elas pudessem continuar compartilhando a sua fé. Então, os dispersos chegaram primeiro a Samaria. Eu vou ler Atos 8, 5 a 8. Mas já pode projetar aqui na tela o primeiro slide, por favor. É um slide da cidade de Samaria. Está muito quente hoje, mas que bom que vocês estão aqui. Vamos para as comunicações Samaria, da igreja. Aqui nós temos Você quer ser batizado? Judá. Então faça sua Aqui inscrição temos para a nova Samaria, e turma logo de depois vem a batismo. Galiléia, Informamos que está que as aqui entrevistas numa serão dimensão individuais menor, e que mas você é deverá aqui, ó. trabalhar com o Começa seu aqui e vai lá. discipulador o questionário de Então batismo. Jesus Por isso, muitas vezes teve que atravessar Samaria para chegar à Galiléia. Samaria era um lugar onde as pessoas com as quais os judeus não se relacionavam pelas razões que vocês devem saber e eu não vou explicar agora, porque gastaria bastante tempo para explicar isso. Pode deixar o slide aí por enquanto. O texto diz assim: por causa da perseguição, Filipe, que era um dos 7 também, foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões. Vejam que Jesus disse que
João, capítulo 4, é um texto que eu sei memorizado, mas eu não sei como começar ele. 4:35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo, abram seus olhos e vejam os campos que pois estão maduros para a colheita. Jesus via ali em Samaria um campo vasto e farto de lugar onde a palavra dele podia ser semeada. Ele alcançou muitas vidas quando esteve ali naquele lugar, mas agora são multidões. Vejam o texto. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. E ao saberem o que estava acontecendo ali em Samaria, os apóstolos que tinham ficado em Jerusalém, todos foram dispersos, menos os apóstolos. Eles então enviaram Pedro e João para acompanharem o mover de Deus ali em Samaria. E o texto diz assim, Atos 8, 14 a 17. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Para quê? Para ver o que estava acontecendo lá. Para ver o que eles estavam ouvindo dizer. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui nós temos uma evidência da necessidade do batismo no Espírito, porque eles já tinham sido batizados nas águas, tinham crido em Jesus, tinham o Espírito, mas ele não tinha vindo sobre eles como eles tinham experimentado em Jerusalém. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Como é que se sabe que alguém recebeu o Espírito Santo? Porque eles falavam em línguas e profetizavam. Embora esse possa não ser uma evidência, eu já disse da minha experiência, eu fui batizado no Espírito Santo e só 10 anos depois eu falei em línguas. Eu estava numa igreja onde isso não era possível, e Deus não é Deus de confusão, e não tinha o propósito de criar nenhum problema onde não devia haver problema. Mas os dispersos chegaram ainda mais longe. Eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E já pode projetar o slide número 2. Eu vou ler Atos 11, 19, que diz assim, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, Fenícia é essa região aqui, ó, que é Tiro, Sidom, mais especificamente aqui. Essa região aqui é considerada como Fenícia. Ela, né? E Antioquia. Então, o texto fala que eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, depois de saírem de Samaria, eles subiram para cá e atingiram a cidade de Tiro, Sidom e Antioquia. Nós vamos ter 2 Antioquias aqui, ó. Você vai ver uma aqui e outra aqui. Essa é a Antioquia da Síria e aqui é a Antioquia da Pisídia.
Depois nós vamos ver isso melhor. Mas o evangelho chegou, saiu, foi em Samaria, depois veio para Fenícia e chegou a Antioquia e também em Chipre. Não é isso que diz aí? Pois bem, alguns deles que eram de Chipre e Cirene, ao chegar em Antioquia, falaram também aos gregos. Ou seja, esses estavam mais livres do que aqueles que eram tão... Eles não viviam na Judéia e eles moravam em Chipre e em Cirene. Estavam mais livres do que os judeus que viviam na Judéia, que eram mais fechados. E eles chegaram a falar também de Jesus aos gregos. E pode projetar o slide número 3. Então, veja, Cirene aqui, o texto fala em Chipre e Cirene. Eram judeus que viviam nessa ilha de Chipre e viviam aqui em Cirene, que é o norte da África. E foram esses que levaram o evangelho aos gregos, aqueles que ainda não tinham ouvido a palavra de Deus, ou seja, eram gentios e não necessariamente judeus. E o texto diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, eles foram aqui em Antioquia da Síria e falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O texto diz: a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ao saberem do mover de Deus em Antioquia, da Síria, a igreja de Jerusalém resolveu enviar Barnabé até lá, para acompanhar e assistir os dispersos. O texto diz em Atos 11, 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quem era Barnabé? Ou por que enviaram Barnabé? Tudo faz crer que é porque ele era natural de Chipre e era a pessoa mais indicada, estava mais familiarizado com o que acontecia em Antioquia, uma vez que Chipre estava tão perto de Antioquia. E Atos 4,36 diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita de Chipre, fala de uma doação que ele fez dos seus bens, quando todos estavam trazendo seus bens para distribuição com os demais. Então, o texto nos faz saber, Atos 4,36, que não está ali, que José, ele chamava José, os apóstolos chamavam-no de Barnabé, que significa filho da consolação. Vocês vão entender isso melhor já já. Então, pode passar o número 3. Esse é o número 2, se não me engano, não é? É o número 3. Não, peraí, deixa eu ver. Então, é o 3 ainda. Ao chegar em Antioquia da Síria, o que Barnabé viu? Como ele reagiu? O texto, Atos 11, 23, diz: quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Ele ficou maravilhado com o que estava acontecendo lá em Antioquia.
E o que ele fez? E exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então, com que finalidade ele foi lá? Ele foi lá para ver o que estava acontecendo, mas foi também para dar suporte àqueles que estavam se convertendo. E o que ele fez? Ele exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O que é exortar? Exortar não é colocar o dedo no nariz, não. Exortar é encorajar. Algumas vezes essa palavra é traduzida também como consolar. E é por isso que ele é chamado de filho da consolação. Mas poderia ser chamado também de filho da exortação e filho do encorajamento. Ele tinha o dom de encorajar as pessoas a seguirem em frente na decisão que eles haviam tomado. E ele foi para lá com esse propósito também. Por isso que ele foi chamado de filho da consolação ou filho da exortação, do encorajamento. Os novos decididos receberam Barnabé e a sua palavra de exortação muito bem. O texto diz, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Ele foi lá para encorajar os que haviam recebido Jesus. E através da sua vida e da sua palavra, muitos vieram ao Senhor ainda. Mas Barnabé percebeu que a tarefa era grande demais para ele mesmo, sozinho. E pode já projetar agora o slide 3 ainda, é o mesmo slide, pode ficar lá aquele número 3. Atos 11, 25 e 26 dizem assim, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou a Antioquia. Saulo já tinha se convertido, já tinha mostrado evidências de uma conversão genuína. E então ele foi em busca dele, para que viesse a ajudá-lo na conservação dos resultados daquilo que Deus estava fazendo ali em Antioquia. Então vejam, ele foi em Tarso. Onde é que está Tarso? Aqui, ó. Ele saiu daqui de Antioquia, foi buscar Paulo na cidade em que ele havia nascido. Até então, Saulo de Tarso. E ele o levou para Antioquia. Barnabé foi muito importante na integração de Saulo depois da sua conversão. Vamos ler Atos 9, 26, 27, que fala da dificuldade que Saulo teve para se integrar na igreja. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele. Por que medo? Porque ele perseguia a igreja de Deus. Ele encerrava pessoas nas prisões e ele consentia com a morte pelo menos de Paulo, diz que ele consentiu. Consentia quando dava assim um sinal dizendo, tudo bem, com os que estavam fazendo. Então, o texto diz, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-os aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Então ele conhecia bem quem era Saulo e por isso se incumbiu de introduzi-lo na igreja. Esse é um papel que todos nós, crentes em Jesus, temos que ter
e tomar para nós, ajudar as pessoas que são novas, decididas, a se integrarem plenamente na igreja. Elas têm que sentir aqui um ambiente adequado para que elas permaneçam. Qualquer dificuldade que elas encontrem pode ser motivo para elas saírem e ficarem desiludidas ou... tem uma outra palavra, decepcionadas, né? Assim, Barnabé e Saulo, vocês vão ver que em determinada... Quando vocês forem ler o livro de Atos, vocês vão ver que Barnabé é sempre mencionado em primeiro lugar, mas vai chegar um momento que isso vai mudar. Mas, inicialmente, é Barnabé quem está na liderança. E Paulo, o Saulo, que depois veio a se chamar Paulo, estava debaixo da liderança dele. Então, Atos 11, 26 diz Barnabé e Saulo. Veja que Barnabé é citado primeiro. Durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Aí vem a importância do discipulado. Eles gastaram ali um ano inteiro ensinando uma numerosa multidão. Que multidão essa era? A multidão de pessoas que haviam se decidido. E precisavam de ensino, precisavam de orientação, precisavam de ajuda e de encorajamento. E o texto nos diz também, Atos 11, 26c, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Até então eles eram os do caminho e eles eram considerados como seita, mas aqui eles começaram a ser chamados como cristãos. É a primeira vez que esse nome é citado nas páginas do Novo Testamento. Muito bem. Em Antioquia da Síria, pelo testemunho dos dispersos, por causa da perseguição da igreja e pelo cuidado de Barnabé e Saulo, nasceu ali uma igreja missionária. E nós vamos ver, pode projetar agora o slide número 4. Eu vou ler no capítulo 13, os primeiros 4 versos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. O primeiro nome a ser citado é Barnabé, e o último é o de Saulo. Isso significa que eles se tornaram membros daquela igreja. Então, aqui está dizendo que eles eram profetas e mestres. E entre eles Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esses eram mestres, profetas e mestres na igreja de Antioquia. Agora vejam o chamado de Deus para Barnabé e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então vamos ver isso aí. O próximo slide, por favor. Então eles estavam aqui em Antioquia. Seleucia é essa região aqui. Eles saíram daqui, foram para Salamina, para Pafos e chegaram a Perge,
na Panfilha. O texto diz assim: foram até Seleucia e navegaram para Chipre. Inicialmente foram para Chipre, de acordo com esse texto que eu acabei de ler. Então, como foi essa viagem que nós não vamos ler o texto? Eles saíram, como já dissemos, de Antioquia, foram para Seleucia, vieram aqui, passaram por aqui, daqui foram para Perge. E quando chegarem lá em Perge, eles foram na companhia de João Marcos. João Marcos tinha muita ligação com Barnabé. E então João Marcos foi chamado a ir com eles. Quem era João Marcos? João Marcos foi o que escreveu o livro de Marcos. Possivelmente ainda não tinha sido escrito esse livro quando isso aconteceu, mas foi ele que escreveu. E ele escreveu também muito ajudado por Pedro. Pedro tinha também uma grande influência sobre João Marcos. E o evangelho veio a ter o seu nome. Então, aqui em Perge, João Marcos tinha acompanhado eles até aqui. E aqui João Marcos voltou e voltou para casa e eles continuaram. De Perge, Barnabé e Saulo foram para Antioquia da Psídia. Eles saíram daqui, foram aqui, chegaram aqui em Antioquia da Psídia. Psídia era uma província romana também. Aqui é Antioquia da Psídia. Aqui é Antioquia da Síria, que era outra província romana. Então, eles foram aqui, deixe-me ver se... por enquanto é ele. Nessa primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, eles chegaram à cidade de Antioquia da Psídia, depois foram para Icônio, Listra... Opa, volta lá, por favor. Volta no mapa, por favor. O último que foi apresentado, que é o de número 4, né? Então, eles foram... Não, é outro, é esse. Eles foram para cá, vieram para Icônio, depois Listra e Derbe. Depois eles vão fazer isso em sentido contrário até chegar em Antioquia. Mas, nessa primeira viagem, Paulo e Barnabé chegaram à cidade de Antioquia da Psídia, foram a Icônio, Listra e Derbe, na província de Antioquia da Psídia. O texto diz, mas eles saindo de pé chegaram a Antioquia da Psídia. Dali foram, como já dissemos, para Icônio e Listra. Em Listra, Paulo foi apedrejado e dado como morto. Atos 14, 19, 20 diz assim, entretanto chegaram judeus de Antioquia. O povo de Antioquia da Psídia se dividiu, uns eram contra os apóstolos, outros eram a favor deles. E eles juntaram-se contra os de Icônio, que também tiveram a mesma posição, e eles instigaram as multidões e chegaram a apedrejar Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, isso é, rodearam Paulo, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. O apedrejamento dele se deu aqui e eles foram para Derbe.
Não obstante ele ter sido apedrejado aqui, depois ele vai voltar novamente para Listra, Icônio, e vai fazer todo o percurso assistindo os irmãos que eles tinham alcançado para Jesus. Atos 14, 21 a 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, aí é uma referência à cidade de Derbe, exortando-os, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E Antioquia aqui é da Psídia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Possivelmente uma explicação para o que ele sofreu. Olha, é claro que quem está na liderança normalmente sofre mais perseguição do que quem não está na liderança. Mas a Bíblia diz que todos que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. É o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo no capítulo, se não me engano, no 2 da primeira epístola. Eu não tenho certeza não. Então vejam, por que eles voltaram? Eles tinham anunciado o evangelho, mas eles voltaram pelo mesmo caminho que tinham, para onde tinham ido, e voltaram fortalecendo as igrejas, fortalecendo os irmãos, né? Porque ainda não eram igrejas, mas vocês vão ver o que ele vai fazer também, o que vão fazer. Fortalecendo o ânimo dos discípulos. O que mais o novo decidido precisa é de ânimo, é de encorajamento, é da oração da igreja, é de acompanhamento, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nunca será fácil viver no contexto do reino. E quando entramos nele, nós também passamos a sofrer perseguição. Nem sempre isso acontece inicialmente, mas sempre acontece. Veja o 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. O que são presbíteros? É a palavra ancião. Era o termo usado para o líder de uma sinagoga judaica. Agora é aplicado na igreja. É o ancião, é o pastor ou é o bispo. São palavras que são usadas simultaneamente em Atos capítulo 20, quando Paulo se dirige a estas pessoas e ele fala delas como se fossem uma e a mesma pessoa. Ele os chama de presbíteros, bispos e aqueles a quem Deus deu a tarefa de pastorear o rebanho do Senhor. Então, nós vamos ver a volta para Antioquia da Síria. Atos 14, 24 a 27. Atravessando a Psídia, lembrem-se da Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha. Panfilha é onde ficava aquela igreja, a igreja que eles estabeleceram em Perge. E tendo anunciado em Perge, a palavra em Perge, foram para Atalia. Dali navegaram. Cadê o mapa? Põe o mapa aí outra vez, por favor. Eles saíram então aqui de Antioquia da Psídia, vieram para Perge, e aqui eles buscaram, se não me engano, é aqui que fica Atalia. Mas esse mapa é da segunda viagem, não é esse não, é o anterior. Por favor, vamos voltar lá no anterior. Eles saíram daqui, aliás, da Psídia, vieram aqui para Perge, e depois aqui
eles tomaram um navio que os conduziu de volta até Antioquia da Síria, porque foi a igreja de Antioquia da Síria que os enviou. Aliás, não foi a igreja. O Espírito Santo os separou e a igreja os enviou com a sua bênção. E eles foram fazer o que nós chamamos de missões. Por isso que eles eram, Barnabé e Paulo eram apóstolos, e não como os 12, mas sempre foram chamados de apóstolos. E apóstolo é aquele que tem a missão, significa alguém enviado com uma missão em nome de outro. Eles foram em nome do Senhor Jesus. Normalmente o apóstolo tinha todos os dons e era pau para toda a obra, porque eram só eles mesmos. Eles que começavam o trabalho e depois estabeleciam ali pastores para cuidar daquele rebanho que eles haviam alcançado para Jesus. Eu vou ler então Atos 14, 24 a 27. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atalia. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Mas, por último, eu quero ver ainda as circunstâncias que caracterizaram o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, agora sem Barnabé. E o que aprendemos com isso? Atos 15, 36 a 41 diz assim: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, veja, eles tinham voltado para a igreja de Antioquia, e agora, depois de terem descansado um pouco, eles vão. Paulo diz o seguinte: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Vejam a ênfase novamente. É a necessidade de acompanhar aqueles que se decidem. Então, você alcança alguém para Jesus, você deve cuidar dessa pessoa, você deve orar por essa pessoa, você deve acompanhar o seu desenvolvimento espiritual. E você tem que ser o exemplo para ele, porque ele vai ser discípulo da mesma forma que você é. Ele vai olhar para você e vai buscar imitar você. Infelizmente, muitos são pedra de tropeço na vida de muita gente que chega com todo o ardor e depois vê na vida de muita gente que as coisas não são assim como ele pensava que devia ser, né? Mas isso aí já é outra história. Então Paulo disse: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Agora vejam aqui, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha. Ali em Perge ele voltou, não os acompanhando no trabalho. Então Paulo achava que não devia levar João Marcos. No final da vida e do ministério, a visão de Paulo acerca de Marcos já havia mudado totalmente e ele disse que precisava dele para ajudá-lo no seu trabalho. Mas houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Você vai dizer, isso é coisa do inferno. Aparentemente pode parecer, mas Deus estava nesse caso. Então, o que aconteceu? Eles se separaram.
Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Ele não era natural de Chipre, então ele voltou ao lugar onde ele havia nascido e foi fortalecer os irmãos daquela igreja. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Essa é a razão da último slide agora, que fala da segunda viagem do apóstolo Paulo. E a gente só vai ficar por aqui mesmo, porque... Então, ele saiu daqui e foi visitando novamente esses irmãos, e dali o Espírito de Deus o levou a visitar outros lugares, até que finalmente ele voltou, e foi inclusive para Jerusalém. Conclusão. Eu queria que os irmãos estivessem pensando realmente na importância que é a de assistir e cuidar dos novos. E nós fizemos um trabalho de evangelismo. Esse trabalho não deve parar. Cada célula deve se empenhar em planejar novas incursões, se assim podemos dizer, em lugares que estão acessíveis. Agora, depois de ganhar essas pessoas, implica em um cuidado com essas pessoas, em ir, em voltar, em orar por elas, e não deixá-las entregue. Bom, Deus vai cuidar. Sim, Deus cuida, mas a experiência bíblica mostra que nós temos que fazer aquilo que nos cabe fazer. Eu sou responsável por aquilo pelas pessoas que eu ganho. E dentro do possível eu tenho me esforçado para discipular aqueles que eu ganho, ou então preparar pessoas para fazerem isso. Infelizmente, muitas pessoas que eu ganhei não estão perto. Os que eu posso, os meus netos, eu os discipulei e continuo discipulando, mas eu designei pessoas que começaram, algumas começaram e não terminaram. Ficaram de fazer o que eu pedi para fazer, mas não fizeram. E é algo que, se você não faz, outra pessoa dificilmente vai fazer, porque a sua motivação é uma e da outra pessoa é outra. Então, a importância da igreja, nós vemos aqui a importância que a igreja de Jerusalém deu na assistência aos que iam se decidindo. E o nosso propósito principal como igreja é alcançar os perdidos para a salvação, e também devemos ter igual cuidado com aqueles que eu e você conduzirmos a Cristo. Você vai dizer, então, não quero conduzir ninguém a Cristo. Bem, depende de que tipo de vida que você quer levar. Se é uma vida superficial, sem compromisso. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, esse achará. Então, é necessário que nós entendamos isso. A vida com significado é a vida de quem se empenha em ganhar a Cristo. Agora, ganhar a Cristo significa trazer filhos ao mundo. E quando você traz filhos ao mundo, você tem que cuidar deles. Eles não são batatas que crescem automaticamente. Uma vez em Brasília, um diácono falou para mim, olha, eu fui criado como batata. Tive muitos irmãos e a gente era igual batata.
cada um se virava. Cheio de traumas que ele vivenciou na vida dele, mas graças a Deus, Deus o alcançou. Lembro dele, ele já deve estar na glória nesse momento, eu imagino, porque ele já era bem idoso quando eu saí de Brasília, já tem 40 anos que eu saí de lá. Então, não sei. Também nunca mais tive notícia dele, mas não é difícil trazer filhos ao mundo, é difícil cuidar dos filhos.